Bem, chegou também a minha vez de fazer as minhas apreciações. Eu gostei muito da sua aula. Aliás, eu só podia gostar, claro que há aulas melhores e outras menos boas, porque realmente, olhando para o professor Henrique José Henriques, também me vejo um pouco a mim próprio, todo o meu percurso. Aliás, a minha tese de mestrado e a minha tese de doutoramento foram precisamente nestas áreas dos direitos fundamentais. Portanto, nunca seria possível discordar de si, escolhendo como escolheu realmente a matéria dos direitos fundamentais. Seria a maior das contradições em que eu poderia cair na minha vida e felizmente que não cheguei à fase da idade em que começo a cair nessas contradições. Bom, isso não significa, claro está, que não tenha aqui algumas observações a fazer em relação a esta aula, que há uma aula panorâmica sobre os aspectos gerais, acho como bem lhe chamou, teoria geral dos direitos fundamentais. Mas, enfim, pegando aqui, seguindo aqui o raciocínio dos colegas não juristas, que é sempre mais agradável ouvir em certas ocasiões, há aqui aspectos que podiam ter sido melhor clarificados, ou então, não sei se sentiu falta de tempo, mas coisas que podiam ter sido acrescentadas. Já agora, professor Castelho, já que estamos aqui numa fase de não dizer bem da Europa em termos culturais, ou pelo menos da Revolução Francesa, já agora de pormenor que muitas pessoas não sabem, é que a primeira Constituição europeia não foi a Constituição Francesa de 1791. Foi a Constituição do Grão-Ducado de Varsóvia, uns meses antes. Não foi a Constituição Francesa de 1750, mas aquela Constituição feita já com Luís XVI com monarquia limitada. Aliás, Constituição que não duraria muito tempo, como ele também não duraria, porque ele seria decapitado mais ou menos um ano depois. Em janeiro, julgo de 1793, foi quando Luís XVI ficou sem cabeça. E depois, uns meses mais tarde, a sua mulher, Marie Antoniette, que era austríaca. Bom, mas é assim um pequeno pormenor de certas coisas que as pessoas às vezes não sabem. Realmente o Haiti, como sabem, é o primeiro país independente não anglófono da América. O primeiro país americano não anglófono a ser independente e, infelizmente, hoje é dos países mais pobres do mundo, se não mesmo mais pobre do mundo, e um país com talvez uma das mais elevadas taxas de criminalidade no mundo. É uma grande tristeza. Mas, realmente, o Haiti tem na sua história, digamos, um grande gabarito, um grande nome, por aquilo exatamente que o seu professor acabou de dizer. Mas, portanto, voltando aqui então às minhas observações. Um aspecto que talvez tivesse saltado, não sei, referia-se a casos de jurisprudência, porque, de facto, direitos fundamentais, já pegando agora nesta ideia da historicidade, de facto, também pode ser sempre bom referir alguns casos de jurisprudência aqui de Moçambique, casos que tenham sido referidos. Aliás, referiu-se à questão da propriedade, que é uma questão importante. Não sei se haverá casos de jurisprudenciais que possam, decisões jurisprudenciais que possam demonstrar essa conflitualidade entre proprietário e o interesse público que vai expropriar o direito de uso e aproveitamento da terra, por exemplo, esse é um caso. É verdade que deu exemplos na sua aula, a aula teve exemplos, é sempre bom dar exemplos, porque senão os alunos não entendem tão bem, mas além dos exemplos, também seria importante dar algumas indicações de casos jurisprudenciais. Depois, também no que respeita à aula, eu agora vou-me colocar na posição de seu aluno. Fiquem sem saber qual é que eram os livros que o seu professor me ia indicar para eu estudar. Porque eu assisti à sua aula, mas não me deu nenhuma indicação bibliográfica. E quando se dá uma aula, temos de dizer aos alunos quais são os livros que os alunos têm que ler. Ou no fim, por acaso eu sei que está aqui no fim do seu guião, mas o seu professor esqueceu-se de referir, tem que dizer alguma biografia, porque senão os alunos vão para casa e sem biografia como é que os alunos vão estudar? E também talvez tivesse faltado uma certa, digamos, interação com os alunos. Podia perfeitamente dirigir-se aqui ao júri e faz conta que nós fingíamos que eram seus alunos e o seu professor fazia-nos perguntas ou interpelava-nos, que assim seria uma aula mais dinâmica. Enfim, isto é uma pequena brincadeira da minha parte. Agora, ainda mais dois assuntos para terminar. Estes agora mais sérios, ou mais centrais. Um deles relaciona-se com a questão que refere dos direitos fundamentais implícitos, ou dos direitos que não são reconhecidos por nenhuma norma escrita. A minha pergunta é esta. A Constituição moçambicana é uma Constituição muito importante em África e no mundo, porque reconhece o costume como fonte do direito no artigo 4º, a famosa norma sobre o pluralismo jurídico. Aliás, tem norma homóloga, eu acho que a moçambicana é melhor, o professor Otávio não vai levar a mal, que é a norma do artigo 7º da Constituição angolana.
Porquê é que eu estou a referir ao costume? Porque a minha pergunta é saber se pode haver costumes também que deem origem a direitos fundamentais. Porque, precisamente, os direitos fundamentais não são apenas aqueles que estão escritos na Constituição, ou que estão escritos de uma forma explícita, tipificados. Eu já não vou pela questão mais complicada de saber se os direitos fundamentais também podem ser deduzidos de princípios gerais de direito. Há quem diga isso, o grande autor alemão Robert Alexi fala muito disso, mas embora noutro sentido, distinguindo a força dos direitos conforme serem consagrados por normas de princípio ou normas de regra. Mas a pergunta também é uma pergunta de natureza formal ou textual, saber se os direitos podem ser formulados por costumes e não apenas por regras escritas, sejam elas cláusulas gerais, sejam elas tipos de direitos, normas tipificadoras de direitos, ou sejam até princípios gerais de direito. Portanto, e porquê é que eu faço esta pergunta? Que aparentemente teria uma resposta fácil. É porque quando nós chegamos ao artigo 42 da Constituição moçambicana, diz o seguinte, diz que pode haver outros direitos além daqueles que a Constituição diz, de facto é verdade, diz o seguinte, o artigo 42, os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis. E eu pergunto, só das leis? Bem, para já aqui não se refere aos tratados internacionais. E há tratados internacionais que, tendo direitos humanos, também se transformam em direitos fundamentais cá dentro. Até os direitos costumeiros não aparecem aqui porquê? Não haverá, em certas circunstâncias, direitos costumeiros. Claro que os direitos costumeiros têm um problema. É que não são, digamos, fogem a uma das características que eu referi, que é a característica do universalismo. Ou podem fugir, não fogem necessariamente, mas podem fugir. E sabemos que muitas práticas costumeiras, em Moçambique ou em qualquer parte da África, não são propriamente muito devedoras da ideia de respeito à dignidade da pessoa humana. Também é verdade. Não todas, mas uma parte delas. Portanto, mas pergunto-lhe se entende como sendo possível que haja direitos fundamentais que sejam produzidos por normas costumeiras no âmbito de uma ideia de identidade cultural de uma nação, de uma tribo ou de uma comunidade local. Esse é um primeiro aspecto. E outro aspecto, para terminar, tem a ver com uma coisa que hoje está a acontecer muito em todo o mundo, na Europa também, que tem a ver com o facto dos direitos fundamentais estarem na moda. Isso é verdade. E como os direitos fundamentais estão na moda, toda a gente quer que tudo se transforme em direitos fundamentais. É o chamado discurso pan-jus-fundamentalista. Qualquer coisa que mexe torna-se um direito fundamental. Isto faz-me lembrar sempre a questão da justiça ser lenta ou ser urgente. Qual é a tentação do legislador para que a justiça funcione depressa? É transformar os processos todos em urgentes. Quando os processos forem todos urgentes, nenhum deles é urgente, como é óbvio, porque a urgência pressupõe um termo de comparação com uma coisa que não é urgente. Se tudo é urgente, nada é urgente, fica tudo na mesma. E aqui é mesmo, e esta ideia está subjacente a este discurso, que é um discurso também ideológico e às vezes radicalizado, de chamar de direitos fundamentais a tudo o que mexe. E agora vou concretizar. Estou a falar dos direitos dos animais e dos direitos das plantas e por aí fora. Já se referiu a esse assunto na parte da manhã, as questões ambientais. Não estou contra o facto, obviamente, de termos um olhar muito diferente em relação à natureza. Porque com a sua destruição também é a destruição da própria humanidade. Mas concorda com o facto de agora os animais também terem direitos? Até o facto, por exemplo, dos maus tratos aos animais serem crimes em Portugal. O abandono do animal, ou o facto de ele ser maltratado, é um crime. É um crime, aliás, que nem sequer depende de queixa. Bem, claro, o animal não se podia queixar, não é? Mas não depende de queixa. Portanto, o Ministério Público, que devia ter mais que fazer, anda muito preocupado agora com os animaizinhos que encontra na rua e abre logo um processo criminal. Abrir é muito fácil, depois fechar é mais difícil. Mas pergunto-se aqui em Moçambique, já agora, visto que sou aqui estrangeiro, se há crimes relacionados com os maus tratos dos animais, ou maus tratos ou abandono, e se concorda com a ideia de haver direitos fundamentais dos animais. Também, já agora, digo que há uns meses o Tribunal Constitucional Português proferiu várias decisões contraditórias nessa matéria, isso é muito discutido. Depois a questão ficou mais ou menos, enfim, resolvida pela maioria, dizendo que não era inconstitucional incriminar o abandono e os maus tratos dos animais, porque a Constituição teria implicitamente no direito ao ambiente a proteção do bem jurídico chamado bem-estar animal, que era o bem jurídico que estava em causa quando há os maus tratos ou o abandono dos animais.
Mas, digamos, a questão dos direitos animais é um pretexto para lhe perguntar se concorda com este discurso que tende a considerar que é tudo fundamental o tal, digamos, um pan-jus-fundamentalismo de haver direitos em toda a parte e que muitas vezes pode ser perigoso porque pode dar um resultado muito negativo e perverso, como é o resultado de, como a justiça é lenta, vamos multiplicar as ações que são urgentes, mas daqui a pouco, como é quase tudo urgente, fica tudo na mesma. Fica tudo lento à mesma, porque é tudo urgente. Não há distinção entre urgente e não urgente, portanto, se tudo é urgente, fica tudo lento, exatamente como estava. E não se resolve nada, e há aqui um raciocínio vicioso e uma certa perversão. Portanto, são estas as várias questões. Muito obrigado. E gostei muito, obviamente, da sua aula. E agora, se quiser responder, faz favor. Pequena coisa Sim, que. sim, faz favor. Ah, Não, nada como umas não, boas nem provocações. precisa, nem precisa descrever. Não, só que ligar aqui. Espera aí, isto aqui está muito. Sim. É uma curiosidade, em continuidade da nossa questão da Constituição Cultural. Qual é a sua opinião sobre a inclusão dos direitos dos homossexuais? Como é que é esse transgêneros? Essa nova discussão da inclusão de uma Constituição nossa passariam para o capítulo de direitos humanos ou para o capítulo de trabalhos? É mesmo uma Eu curiosidade. já agora também queria acrescentar mais uma pergunta. Já agora, se me dá licença, lembrei-me de outra. É que o meu mais próximo livro, provavelmente do Natal, vai ser sobre direito da língua. Ficam já a saber. E o que eu pergunto é saber se, aqui em Moçambique, se pode dizer que há um direito ao uso da língua nacional. A língua oficial de Moçambique é o português, mas a Constituição moçambicana tem logo nos seus artigos iniciais uma importante disposição, aliás, que é muito parecida com a que está em Angola e com a que está também em Cabo Verde, que diz o seguinte, eu vou ler o artigo 9º. Línguas nacionais. O Estado, o artigo 10º, aliás, vem até depois desta, na República de Moçambique a língua portuguesa é a língua oficial, mas depois no artigo anterior diz: o Estado valoriza as línguas nacionais como património cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento e utilização crescente como línguas veiculares da nossa identidade. Portanto, pergunto se, por exemplo, num tribunal, ou se, quando alguém se dirige a uma repartição pública, lá no Niassa, ou em Cabo Delgado, ou em Nampula, se a pessoa pode usar o Nianja, ou uma Cua, ou uma Conde, para se dirigir à repartição, ou se quem está na repartição se tem a obrigação de falar na língua que é uma língua nacional, que é uma língua moçambicana, ou se ele tem que forçosamente falar português, sendo certo de facto que português é a única que é a língua oficial, mas as outras são línguas que, como diz a Constituição, também são nacionais e que o Estado valoriza e protege e que considera como integrantes da identidade, porque não é o português que é a identidade, as línguas nacionais é que são a identidade do povo moçambicano. Pronto, agora não há mais nenhuma pergunta. Não é nada.